Foi isso que o Senhor viu Isaías. Quando o Senhor olha para ele fala: ai Deus, essa boquinha aqui não tem nada de santo. E olha esse povo aqui também. Ele olhava e disse: Senhor, esse povo aqui é o povo que eu habitei, também são de lábios impuros, são um povo perverso, assim como eu. Mas o Senhor disse para ele: não, o anjo vai tocar a tua boca, como tirado do altar, como atenas uma brasa de fogo, uma brasa viva vai tocar a tua boca, e eu vou te transformar, e você vai transformar gerações também. Aleluia. É isso que Deus quer que nós façamos. Que nós transformamos gerações através da palavra do Senhor. Aleluia. Deus quer que nós liberamos uma palavra profética para aqueles que estão perdidos. O Senhor está procurando. Ele está dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós. Será que nesta noite você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ir? Será que depois do culto desta noite você vai olhar para o seu pastor e vai dizer: Pastor Joaquim, eu quero ir, eu quero sair nas ruas, eu quero ganhar as almas? Aleluia. Existem homens, jovens, crianças se perdendo na prostituição, se perdendo no mundo das drogas. Há poucos dias eu abria o Facebook e tinha uma criança de 10 anos, uma menina de 10 anos, e ela passava a mão na barriga, ela se exibia numa foto, porque ela se orgulhava de estar grávida de 10 para 11 anos de idade. Esse é o momento que nós estamos vivendo na face da terra. É o momento em que nós estamos precisando nos despertar para ir buscar as almas que estão perdidas. Há algum tempo atrás, eu tinha 17 para 18 anos, e eu chegava na igreja a qual meu pai congregava. Eu estava distanciado dos caminhos do Senhor e também não entendia aquele momento da minha vida. Mas chegou um homem, e ele olhou para mim de bermuda, sem camisa, ele olhou para mim e disse: ei. Eu olhei, ele olhou para mim e disse: é você mesmo. Eu disse: o quê? Ele disse: é você mesmo. Aquele lá de cima me mandou vir falar aqui com você. E aí eu disse: mas o quê? Ele disse: ele me mandou dizer para você que no tempo certo você vai falar tudo que ele mandou eu te falar aqui agora. Não era um cristão, fedia uma cachaça medonha, e ele disse assim: está vendo aquele pastor que está em cima do altar? Eu disse: sim. Ele disse: eu posso falar mais bonito que ele, eu posso curar assim como ele está falando que Jesus cura, eu posso fazer descer fogo do céu dentro dessa igreja, e gente falar em línguas estranhas, assim como aquele pessoal está falando. Eu disse: mas eu não entendi. Ele dizia para mim: você vai entender. E eu olhei para ele e disse assim: mas eu vou te ver de novo. Ele disse: se aquele lá de cima mandar, eu volto a falar com você. Se ele mandou, eu não posso nem tocar em você. Eu disse: mas o que está acontecendo? Ele disse assim para mim: aquele lá de cima, ele mandou dizer para você que enquanto tem muitos pastores igual aquele que está em cima do altar, enquanto existem muitos pastores acomodados em cima de um altar, sentados em uma cadeira de luxo, andando em carros importados, em carros de luxo, almas estão vindo de mão beijada na minha mão, e eu estou aplaudindo eles porque eles não fazem nada para tirar elas de mim. Eu estou servindo, eu estou levando, eu estou nadando, e eles se preocupam só com a regalia, com o luxo e com a vida financeira deles. E eu fiz mais uma pergunta para ele. E eu disse assim: mas o porquê que você está falando daquele pastor que está pregando? Ele olhou e disse assim para mim: porque ele prega, tudo o que ele prega uma exortação na igreja, que ele diz que ele pega cajado, mas ele não vive nada do que ele está falando. Eu disse: meu Deus. E eu tornei a fazer a pergunta para ele:
Você vai voltar a falar comigo um dia. Ele olhou para mim e disse: eu não posso falar, muito menos tocar na tua vida, sem que aquele lá de cima possa permitir. E ele virou as costas e foi embora. E eu nunca mais vi aquele homem. Daí eu entendi. Eu entendi que o diabo estava usando aquele homem para vir falar comigo porque Deus tinha permitido. Sabe? Existem pessoas morrendo, existem pessoas indo para o inferno, porque faltam pessoas para ir lá buscar. Existem pessoas que estão preocupadas com o ar-condicionado. Existem pessoas que estão preocupadas com toda aquela vida de luxo e se esquece que tem alma sofrendo, se esquece que tem alma chorando. Numa situação muito difícil da minha vida, eu cheguei na casa de um pastor aqui de Dourados, homem muito conhecido, de um ministério muito grande, de um ministério muito forte. Pastor Paulo aí, saiu o rapaz que andava com ele e disse assim: pastor está descansando, ele não pode te atender agora. Você responde vivendo hoje. O Senhor precisa de alguém que vai. O Senhor precisa de você. O Senhor precisa de você. Quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres estão recebendo não lá na rua? Depois que passou essa fase, aconteceu essa fase difícil na minha vida, eu fui para Nova Morada do Sul. Encontrei um rapaz traficante lá, e o irmão dele, o cunhado dele ia na igreja. E ele olhou para mim e disse assim: meu cunhado tem muita vontade de entrar na igreja, mas ele não entra porque ele mora perto da igreja, ele vende droga, ele tem um monte de droga na casa da mãe dele, perto da igreja. Todos os crentes passam, atravessam o outro lado da rua, entram na igreja, mas não falam com ele. Eu disse: onde ele mora? Ele falou: o quê? O senhor vai lá, pastor? Eu falei: vou. Ele falou: ele mora em tal lugar. Eu falei: disse para ele que sábado à tarde eu e você vamos lá na casa dele. Ele disse que quando ele contou para o cunhado dele deu risada e falou: esse pastor não vai vir aqui. E aí, quando deu sábado à tarde, o Cleonildo chegou em casa, nós fomos na casa dele. Ele disse: quem esse rapaz está com você? Ele disse: esse é meu pastor. O quê? Esse é meu pastor. Aí eu cheguei, sentei, tomei um tereré com ele, convidei ele para ir na igreja. No primeiro culto que teve, ele estava lá dentro da igreja. Existem pessoas que não precisam que você fale muita coisa para eles. Existem pessoas que só precisam que você convier. Existem pessoas que precisam só de um abraço. Existem pessoas que não precisam mais do que isso. Todos os tempos que Deus tem nos levado a lugares para pregar, para pastorear, nós nunca chegamos na casa de alguém que nos convidou e dissemos para ela: você não precisa fazer assim, assim não.